Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Amém? O Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Amém? Vou orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oração, Senhor, que o salmista Davi fez e nos ensinou. Senhor, hoje já foi ensinado, Senhor, através do Senhor Jesus, como orar. Ele nos ensinou lá em Mateus como orar. Senhor, essa palavra também vai nos ensinar, Senhor, a orar, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo as nossas transgressões. Senhor, mas nós queremos te pedir, Senhor, ministra a tua palavra, revela, Senhor, o teu querer para as nossas vidas. O desejo do nosso coração é ser ministrados por Ti, é ser curado por Ti, é, Senhor, ter um coração, Senhor, como tem o salmista Davi, um coração arrependido, um coração que clama pela Tua misericórdia, um coração que reconhece os seus pecados, Pai, porque a Tua vinda é próxima e nós queremos ir contigo. Então, Senhor, nós estamos aqui nessa noite para aprender, Senhor, como nos converter dos nossos maus caminhos, como nos arrepender dos nossos pecados, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém. E aqui, esses dias, eu não ia ministrar a palavra, eu ministrei o mês passado, tentei, mas não deu, e foi eu. E a dificuldade maior de quando a gente vai trazer a palavra é qual é a palavra, porque a gente não tem uma imensidão de palavras, tem uma imensidão de ensinamento, de instrução. Qualquer palavra que a gente ministrar, ela será muito bem-vinda, porque é a palavra de Deus. Mas nós não queremos ministrar aquilo que nós queremos, nós estudamos. E aí a gente fica assim, qual é a palavra? Qual é a palavra? E o Senhor, Ele sempre revela para mim a palavra às 6 horas da manhã. Quando eu vou acordar para trabalhar e eu lembro que eu vou pregar por esses dias e eu falo, Senhor, qual é a palavra? E o Senhor trouxe para mim o Salmo 51. Quando Davi reconhece o seu pecado, quando Davi reconhece a sua transgressão. E aqui o Salmo 51 diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, né? E aqui ele fala, apaga as minhas transgressões. No versículo 2, ele lava-me completamente da minha iniquidade. E também no versículo 2 ele fala, purifica-me do meu pecado, né? E geralmente a gente fala, Senhor, me perdoa dos meus pecados. E Davi, ele foi mais a fundo, né? Davi, ele lembra que ele transgrediu uma lei. Por isso que ele pede perdão da sua transgressão. Porque transgressão é aquele que viola ou quebra um mandamento ou lei. E Davi, ele lembra que ele transgrediu a lei, ele desobedeceu a lei de Deus. E quando ele fala, lava-me completamente da minha iniquidade, a iniquidade define alguém que tem um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade. A equidade está associada ao ato, a iniquidade está associada ao ato de ser mau, injusto, perverso. Um iníquo transgride leis morais e éticas, sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulo. Iniquidade está associada com cinismo e falta de caráter. Gente, chegar diante de Deus e se reconhecer como uma pessoa iníqua, sem caráter, mau, que violou todas as leis, perverso. E ele sabe que ele fez todas essas coisas. E nós, às vezes a gente não declara, né? Senhor, perdoa meus pecados. Mas que a gente possa pedir por Senhor, né? Eu vou entrar depois mais a fundo nessa história, mas talvez a gente não tenha um profeta Natan que vá lá na nossa casa e conte o que eu fiz hoje antes de chegar até aqui.
e conte uma historinha ilustrada do pecado que eu cometi contra Deus, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos fala, que nos revela e que confronta a nossa alma. E que o Espírito Santo de Deus possa ter liberdade de falar para nós, né? Porque quando o Espírito Santo, ele tem liberdade, não é para apontar o dedo, não é para te acusar, não é para te apartar, é para te trazer mais perto. Porque enganamos nós quando achamos que escondido está tudo certo, ninguém vai ver. E ele ainda fala, purifica-me do meu pecado. Pecado significa desviar-se do caminho, errar o alvo. E existe uma imensidão de significados de pecado, mas eu gostei desse significado, desviar o caminho, errar o alvo. Quando o salmista Davi, ele escreve esse salmo, pedindo perdão para Deus, foi porque ele cometeu um pecado contra Deus. Ele adulterou com uma moça que não era sua esposa. E o profeta Natan chega na casa dele e conta uma história que todos aqui sabem, que havia um homem muito pobre e só tinha uma ovelha. E tinha um homem muito rico, com muitas ovelhas. E esse homem muito pobre, esse homem muito rico pegou a ovelha daquele que era muito pobre. E Davi, como era um homem justo, ele era um bom rei, ele falou, esse homem merece a morte. Quem foi esse? E esse homem era ele. O profeta Natan trouxe a história da vida dele, o que ele tinha feito. E, para todos sabem a história, né? Davi não pecou sozinho. Davi estava na varanda, mas tinha uma mulher, numa casa ao lado, se banhando com as janelas abertas. O pecado, ele nunca é cometido sozinho. Uma fofoca, um leve trás, uma contenda, um disse-que-disse. Se uma pessoa tentar disseminar um pecado, ela não consegue sozinha. Ela não consegue destruir uma família, ela não consegue destruir uma igreja, ela não consegue acabar com a paz dentro de uma empresa sozinha. Davi não pecou sozinho. Ele não conseguiria esse ato se aquela mulher fosse uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, uma mulher que sabe se vestir, uma mulher que sabe guardar o seu corpo, uma mulher que sabe se preservar, uma mulher honrada, ela era uma mulher casada, e ela estava se banhando de janela aberta, né? E Davi, com a sua fraqueza no momento, cobiçou a mulher de Urias, a trouxe ela para casa, se deitou com ela e engravidou. Ele tentou apagar esse pecado, ele tentou esconder, ele tentou camuflar, trouxe o Urias da guerra, o Urias estava na guerra. E o que eu acho interessante é que quando diz que Davi, ele tinha um chamado de Deus, ele era um rei. O exército estava onde? Estava numa guerra. E onde estava o rei? Que tinha que estar lá junto com os soldados. Estava em casa. Quando nós estamos, o mundo diz, estava no lugar errado na hora errada, como se fosse um acaso. Não existe acaso. Existem circunstâncias que nós buscamos para as nossas vidas. Consequências que os nossos atos, trazem para as nossas vidas. Davi, ele tinha que estar junto com o povo na guerra. Ele era um rei, ele era um homem de guerra. Não era para ele estar em casa. Ele estava no lugar errado, na hora errada, não por um acaso, porque ele foi desobediente. Ele não estava no lugar certo, ele não estava onde o Senhor tinha colocado ele. E ele estava em casa. E nisso a gente vê, quando a gente fica muito tempo sem ter o que fazer, a gente faz coisa errada. A gente tem que ocupar a nossa mente, a gente tem que ocupar o nosso dia, a gente tem que ocupar a nossa vida sem pensamentos malignos que pode descer para o nosso coração e a gente praticar o pecado. E aí Davi manda aquela moça vir, ele se deita com ela. Quando descobre que está grávida, ele manda trazer Urias, faz um banquete para Urias e manda ele de volta para casa para ver se ele se deita como ele é dele, para que aquele filho ficasse declarado que era de Urias. Urias não era um homem que coabita com o mal. Ele não era um homem que como é que se diz? Que se junta
com as coisas erradas, que aceita suborno. Não, ele era um homem íntegro, ele era um homem honesto. E ele sabia que o lugar de ele estar era na guerra, porque todos estavam na guerra. Porque se ele se achava no direito de voltar para casa e ficar em casa deitado com a sua esposa? Todos estavam na guerra. Às vezes a gente se prevalece, porque é amigo do chefe, fica em casa enquanto está todo mundo trabalhando, mas não era o caso de Urias. Graças a Deus por isso, porque senão talvez, né, teria escondido, não por muito tempo, porque o Senhor não deixa nada encoberto. Mas Urias não recebe aquele benefício do rei. Urias volta para a guerra. E ele tenta tramar algo contra Urias. E é onde ele manda o capitão que está na frente daquela guerra colocar Urias bem na linha de frente, e Urias morre. Morre não só Urias, morre muitas pessoas. E foi isso que aconteceu. Davi, ele tinha outras mulheres, ele não precisava daquela. A gente tem tudo que a gente precisa, a gente não precisa das coisas dos outros. A nossa vida, ela é o suficiente. A Bíblia diz que o Senhor, ele dá a cada um conforme a sua necessidade. Deus, ele supre as nossas necessidades. A gente não precisa ter mais, a gente não pode ter mais. Se a gente tiver mais, talvez a gente não fique no caminho, a gente não obedeça. E Davi se perdeu querendo mais, querendo o que não era dele, de direito. E o que eu achei mais interessante, que na verdade o que o Senhor quer falar nessa história, não é sobre o ato que ele fez, mas é como ele se comportou com o pecado. Porque talvez a gente escute aqui, mas ele pecou, todos nós vamos pecar, todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos pecaram. E por que o Senhor deixou registrado isso? Porque ele queria deixar como exemplo que na hora que o profeta Natã conta essa notícia para ele, sobre ele mesmo, ele se compadece, ele se entristece, ele fala, pequei contra ti. Como ele disse aqui, no 4, contra ti somente eu pequei. Ele fala isso lá em 2 Samuel, quando ele reconhece o erro dele. E o que o Senhor tem colocado no meu coração é o reconhecimento, ele é muito importante. Todos nós vamos errar, todos nós somos errantes, todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. E aí, em contrapartida, a gente tem Saul, que foi um rei que veio antes de Davi. E Saul, se a gente olhar, o erro dele nem parecia tão grave quanto foi o de Davi. Saul, ele desobedeceu uma ordem, que era ir contra os amalequitas, matar todo aquele povo, que dizimassem todos. Não era para sobrar nada e pegar nenhum despojo, nada. E Saul vai para a guerra, poupa a vida do rei Agag, ele não mata o rei, e ele ainda fica com os gados, com o boi, com as ovelhas. E quando Samuel vem trazer o recado da parte de Deus, furioso, chateado, decepcionado, porque Saul pecou contra Deus, não obedeceu. E ele fala assim, que ele trouxe aquelas ovelhas para sacrificar ao Senhor. Que aquelas ovelhas ele ia dar para o Senhor. E aí é onde tem aquele versículo que Samuel fala, que obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor não queria sacrifício de Saul, o Senhor queria obediência. E muitas vezes nós estamos fazendo sacrifícios, mas não estamos obedecendo. E o Senhor fala isso para mim, e o Senhor fala isso para nós nessa noite. Que muitas vezes a gente faz sacrifício, a gente vem em todos os cultos, eu sou presente no ciclo de oração, eu gosto da escola bíblica dominical, mas às vezes eu não obedeço. E aí não tem validade, porque é vazio, é externo, não é interno. Quando a gente fala, Senhor, que darei eu a Ti por todos os benefícios que tens feito, o Senhor fala, filho meu, dai-me o teu coração. Mas no coração a gente não obedece, a gente acumula mágoas, a gente acumula tristeza, a gente acumula ódio, a gente acumula rancor, a gente acumula desejos mundanos, a gente gosta de lembrar de como era a vida lá fora.
E aí, a gente não agrada o coração de Deus, porque é tudo externo. E Saul, ele foi um bom rei, no sentido de governar o povo, mas ele não obedeceu a Deus. Ele aparentemente, tanto que ele foi escolhido por Deus, Deus não escolheria ele se ele não tivesse qualificação. Ele tinha uma qualificação para ser um rei. Ele foi o primeiro rei. Antes de Saul, o povo de Israel era governado por juízes, né? Até um deles era o profeta Samuel, que ungiu a Saul a rei. Porque o povo queria um rei. E o Senhor, ainda sendo muito bondoso, o povo não queria o que... É tipo, a gente faz um almoço e a criança não quer aquele almoço. Tinha que ficar com fome. Aí a gente vai lá e fala, então vou fritar um ovinho, para não ficar sem comer. Né? Aí a mãe ainda tira outra mistura, para fazer o melhor para o filho. O Senhor ainda faz isso. Ainda vai lá e pega o melhor, que aparentemente era o melhor que tinha. E fez o que fez. Desobedeceu ao Senhor. E aí a gente pensa, por que Deus ele não perdoou Saul? Né? Porque mais à frente a gente vê que Saul ele peca contra Deus, e Samuel vai orar, e Deus ele fala que não é para orar por Saul. Não é para orar por aquele que eu rejeitei. Quando o salmista Davi fala aqui no 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. Davi sabia, naquela época, a gente tem o Espírito Santo de Deus, todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Se nós pecarmos contra Deus, esse Espírito Santo não vai habitar mais em nós. E a mesmo era naquela época. Então o Espírito de Deus rapidamente se apartou de Saul. E esse era o medo de Davi, de que o Espírito de Deus se apartasse dele. Então ele ficou preocupado. Ele reconheceu os seus pecados e ele pede para que o Senhor criasse um coração puro e renovasse o espírito dele, que tivesse um espírito reto. Ele estava preocupado com a presença de Deus. Saul, ele até pede perdão, mas quando ele peca, quem poderia fazer sacrifício era somente o sacerdote. Então o povo estava perdendo, o povo de Israel estava perdendo a batalha. E Samuel não chegava para fazer o sacrifício, para que o Senhor ajudasse o povo. Saul se acha no direito de resolver as coisas e faz um sacrifício. E ali, quando Samuel fica novamente chateado e leva a chateação de Deus contra Saul, ele fala, mas é porque... Aí ele pede um perdão, mas justificando. Não, mas é que o povo estava perdendo, o povo estava morrendo e tudo demorou para chegar. E muitas vezes tem gente que pensa que pediu perdão para Deus, mas não pediu. Porque eu fiz mal para a Madalena, mas porque a Madalena, tu viu, né, Deus, que a Madalena fez? Você está entendendo? Isso não é perdão. Isso não é perdão. Perdão é quando dói o seu coração de você tentar deitar e dormir e você saber que alguém pode se magoar e não ir mais para a igreja por causa das suas atitudes. A Bíblia diz que nós temos que ser irrepreensíveis. O que é ser irrepreensível? A Vilma tem que olhar para a Vanessa e não achar dano, algo que faça com que ela saia da presença de Deus. É difícil? É, mas é nossa obrigação. Eu preciso dar um bom testemunho, eu preciso ter uma boa postura. E se eu não der um bom testemunho, se eu não tiver uma boa postura, eu posso fazer com que outras pessoas pequem por causa das minhas atitudes. E isso é pecado diante de Deus. Mas eu não fiz nada para a irmã Joana. Mas eu estou me comportando mal. E a irmã Joana está vendo e está se consumindo, porque consome o cristão. Consome ver alguém com dupla personalidade. Consome a gente ver alguém cantando, adorando. E é outra coisa lá fora, e é grosseiro, é arrogante, é soberbo. Consome, não consome, irmãos? A gente não fica chateado. Imagina Deus. Deus, ele fica muito chateado. Então, nós temos que ser verdadeiro. E essa foi a diferença entre Davi e Saul. Saul não foi verdadeiro. Saul, ele justificou o que ele fez. Em momento algum, ele se arrependeu do que eu fiz. Porque a Betânia não chegou, mas se a Betânia tinha chego, eu não tinha feito. Entendeu?
Eu não reconheci que eu errei. Eu não reconheci que eu tomei a frente, que não era para mim fazer, que era para ela fazer. Eu justifiquei o meu erro, mas eu não me arrependi do meu erro. Diferente do salmista Davi. Mas o que também eu aprendi muito com a história de Davi é que o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Mas Ele não tem como apagar, não tem como excluir, não tem como tirar as circunstâncias que aquele pecado. Então, Davi, ele sofreu muito. A história de Davi, o filho dele com Betseba, que ela está grávida, ele morre. Ele não tem esse filho. Um dos filhos dele, Absalão, se levanta contra ele, quer tomar o reino dele. Absalão é morto, porque os soldados de Davi têm que perseguir Absalão, porque Absalão estava querendo matar o pai. Como o Senhor disse, a espada ficou sobre a casa dele. O Senhor perdoa os nossos pecados, mas nós vamos colher os frutos dele. Eu costumo dizer que a vida ela é uma eterna plantação. E talvez hoje eu ainda esteja plantando algo que eu colhendo algo que eu plantei lá no passado. Eu prefiro pensar assim, quando alguma coisa acontece comigo, ainda que tudo queira dizer que eu sou uma vítima nessa história, eu não penso dessa forma. Eu vou para o meu quarto e eu procuro saber o que ocasionou tudo aquilo. Nós não somos vítimas, nós não somos inocentes. Nós colhemos as nossas escolhas. Às vezes ela demora para ser colhida, mas nós vamos colher. E eu sei que todas as coisas que eu passo, nenhuma é injustiça. São coisas que nós plantamos lá no passado. São coisas que na juventude nós não obedecemos os nossos pais. A gente não fez de acordo com o que o Senhor mandou. Mesmo aos 19 anos, quando eu entrei na igreja, eu ainda pratiquei algumas coisas que desagradou o coração de Deus e eu já sabia que era errado. E aí, quando algumas notícias ela vêm, a nossa história não é igual a de Jó. A de Jó ela é uma exceção. A nossa história é a história da ceifa. Nós vamos ceifar aquilo que plantamos. Geralmente as pessoas elas preferem se dar por inocente, por vítima. Eu vou dizer para você adia a sua colheita. Porque enquanto você não reconhece o seu pecado, enquanto você não reconhece a sua má plantação, você vai ficar nessa colheita. É mais fácil a gente pedir ao Senhor, trazer à memória onde nós erramos, o que nós fizemos, para que a gente venha pedir perdão a Ele e passar a ter uma colheita um pouco melhor. E plantando coisas boas. A gente planta até na fala. Dependendo do que eu falo, cai. E eu costumo dizer que o que eu falo cai na minha horta, ela vai crescer e os meus filhos vão comer. Porque os nossos filhos comem da nossa horta. Os nossos filhos estão ali, sentados na mesa com a gente e colhem tudo junto com a gente. Então, o salmista Davi, ele sabia. Em momento algum, você vai ver na história, o salmista Davi achando que ele é inocente, achando que ele é uma vítima, que o Senhor esqueceu dele. Ele sabia o que ele tinha plantado. Ainda assim, o Senhor escreveu uma linda história, mas teve alguns prejuízos. Assim é a nossa história. Eu acredito que a minha história ela é linda. Eu gosto muito da minha história. Eu gosto muito do que Deus ele fez na minha vida. Quando eu chego aqui, eu choro, porque eu lembro quando eu cheguei, quando eu tinha 19 anos. Eu lembro quem eu era. Eu lembro de onde eu vim. Então, eu gosto muito da minha história. Só que a minha história não é uma história só de coisas boas, porque eu não pratiquei só coisas boas. E assim foi a história de Davi. Ele não praticou só coisas boas. Então, que a gente possa entender, porque muitas vezes, irmão, a gente pega alguns irmãos, irmão, ora por mim, e aí você fica assim, o irmão ele está sempre numa luta, ele está sempre com dificuldade, alguém sempre está perseguindo ele. Enquanto a gente não se posicionar contra essa luta que nós adquirimos, que nós buscamos, a gente vai ficar sempre achando que é uma luta. Eu não consigo ver dessa forma. Eu sei que há uma batalha espiritual contra a minha vida. Mas a maioria das batalhas que eu passo, a maioria
das dificuldades que eu passo, eu consigo ver. Falei o que não devia, e estava onde não devia estar. Estou andando com quem não devo andar. A maioria das vezes, a gente vai achar erro em nós. A maioria das vezes, a gente vai achar erro em nós. Não que o inimigo não luta, o inimigo luta, a gente sabe que tem a batalha espiritual, mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E o salmista Davi, ele reconheceu isso, né? E engraçado que eu fui... Quando a gente vai lendo na Bíblia de estudo, ela vai dando algumas referências, vai levando a gente, né, em algumas referências. E, de repente, me levou na referência da genealogia de Cristo. E a genealogia de Cristo, Davi está lá, lógico. E em Mateus 1,6, né, Deus deixou registrado, né, o ato do pecado do Davi. Está escrito assim na genealogia 1,6 de Cristo. O Senhor menciona que Davi gerou a Salomão da mulher que foi de Urias. Deus, ele permite que 4 mulheres estejam na genealogia de Cristo. 3 delas com uma história não muito boa, que é Tamar, Ruth e Raabe. Só que a gente sempre fala dessas 3. E hoje o Senhor mostrou que tem uma 4ª, tem a mulher de Urias. A mulher era de Urias. A mulher nunca vai ser de Davi. A mulher era de Urias. Então tem coisa que não é nossa. Tem coisa que não nos pertence. Tem vida que nós não vamos viver. E o Senhor fez questão de deixar registrado que Davi gerou a Salomão daquela que foi mulher de Urias. Que a gente não venha trazer essa vergonha para nós, pegar aquilo que é dos outros. E o Senhor sempre vai lembrar, não é seu, aquilo que era de fulano. E o Senhor deixou registrado. Isso Ele deixa de lição, porque aquilo que não é nosso, não é nosso. Aquilo que não é nosso, a gente respeita. Entendeu? Aqui está falando de uma mulher. Mas nós podemos trazer também como mulher. Aquela mulher que não é daquele homem não pode ter acesso. Aquele homem que não é daquela aquela mulher não pode ter acesso. E a gente pode trazer para o nosso ministério. Cada um tem um ministério, cada um tem um dom, cada um tem um chamado. E aquilo não é nosso. Talvez a gente pode até preparar uma circunstância dentro da igreja, e aí o líder da Almasbrac sai, e aí o irmão conquistou a liderança da Almasbrac. Mas aí o Senhor diz, a liderança que era do Ramos, porque é assim que o Senhor vê, é o Senhor que põe na mão. Foi o Senhor que pôs na mão do pastor Biraci essa igreja. Quando nós estávamos para ficar sem pastor, nós clamamos e nós oramos. E a gente sempre todos que tinham oportunidade aqui, eu lembro, eu comentei, pastor Wellington comentou e outros comentaram, que o Senhor sabe o que a igreja precisa e Ele vai mandar. Então é o Senhor que manda, é o Senhor que leva, é o Senhor que faz, porque a mulher era de Urias. Ainda lá no Novo Testamento, Davi já está morto há não sei quantos anos, mas essa mulher era de Urias. Então, que a gente possa saber aquilo que é nosso, até onde a gente pode ir, até onde a gente pode fazer, até onde a gente pode tocar. Tem coisas que não nos pertencem, tem coisas que não é nosso. E o que o Senhor mais quer falar nessa noite é o reconhecimento do pecado, que a gente possa reconhecer os nossos pecados, que a gente possa reconhecer as nossas transgressões. Na vida há leis, tanto espirituais quanto materiais. Todas elas é para ser cumprida, todas. A gente tem hora para chegar no serviço, a gente tem hora para sair, a gente tem um regulamento interno na empresa, a gente tem um regulamento interno no condomínio, a gente tem um regulamento da igreja e a gente tem que obedecer. E quando a gente não obedece, a gente tem que reconhecer. E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que a gente possa ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós, que a gente possa ser sensível. Irmão, Jesus está para voltar. E Ele não vai levar aquele que vai falar assim, não, mas foi porque, eu fiz isso, Deus, mas foi por causa da Josi. Esse não vai. Esse que não reconhece o seu pecado, que está sempre se encostando nas costas de alguém, esse não vai. É aquele que reconhece o seu pecado, é aquele que se faz pequeno.
É aquele que reconhece que precisa do perdão de Deus. Todos os dias nós precisamos do perdão de Deus. Às vezes nós não sabemos, né? Às vezes a gente comete algumas coisas e nem ficamos apercebidos, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos traz a memória, ele nos faz lembrar, né? Às vezes é na hora, né? Que nesses dias no escritório eu fiquei um pouco irritada, porque pegaram todos os estagiários, me deixaram sozinha e minha irmã doente. E eu falei, ai, tá bom, tá bom. E elas tentando explicar. Ai, porque aqui precisa fazer a cobrança. Ai, tá bom, entendi. Aí a minha amiga olhou para mim e falou, Fê, você não entendeu. Ela ficou... Aí eu peguei e fui para minha sala. Aí quando eu fui para minha sala, eu falei assim, eu não entendi. Aí eu fui lá e abracei a Jennifer e falei assim, eu entendi. Precisava emitir a cobrança. O meu dava para esperar. E aí eu abracei a Jennifer, pedi perdão e falei, agora eu entendi. E ali eu chorei e falei assim, desculpa, é muita coisa na minha cabeça. Não é aqui, não era lá. Mas a gente tem que reconhecer que não era lá. Eu tive que reconhecer que não era a Jennifer. Era eu. Eu não estava bem naquele dia. E eu não podia maltratar ela. Então, a gente precisa reconhecer todo dia, irmãos, para a gente poder ir aos ares, encontrar com Jesus quando Ele vier nos buscar. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor.